Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do projeto Pílulas do Caminho Verdade e Vida. Este livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através das palavras de Emmanuel, que nos traz reflexões tão preciosas sobre as lições que o Mestre nos deixou. Para que entremos em sintonia com a equipe espiritual que coordena este trabalho, vamos serenar nossa mente e nosso coração e entrar em prece para o contato devido com essas entidades do plano espiritual. Mestre amigo, nós agradecemos essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, ainda que remotamente, para refletir sobre as lições que você nos deixou através dos seus exemplos e dos seus ensinamentos que nos são trazidos pelos nossos amigos espirituais. Que a nossa mente e coração estejam sempre abertos a receber essas lições e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Então, como comentamos, estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje vamos falar um pouco da lição 25, cujo título é Tende Calma. Esta lição vai falar sobre uma frase que está em João, no capítulo 6, versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Esta passagem, simples como tal, tem em seguida a reflexão trazida por Emmanuel, que nos diz o seguinte: esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão, no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem, pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. E assim Emmanuel conclui a reflexão sobre esta passagem de Jesus, que relata, como o texto nos explicou, aquele momento em que todos subiram ao monte para ouvir as palavras do Mestre. Enquanto o Mestre caminhava, divulgando a boa nova, exemplificando as lições, muitas pessoas os seguiam, particularmente depois das notícias de curas que o Mestre tinha promovido, algumas dessas descritas nos Evangelhos. Esta situação não era diferente. Jesus estava com seus discípulos, caminhando, parou sobre um pequeno monte e viu o ajuntamento daquelas pessoas que estavam sedentas das suas palavras, dos seus gestos, dos seus ensinamentos. Era momento da refeição. Como alimentar 5.000 pessoas? Todos ficaram muito preocupados. Os discípulos recorreram ao Mestre. Como fazer para dar conta dessa tarefa? Alimentar tanta gente?
e o mestre, com seu olhar compassivo e calmo, de quem é conhecedor da trajetória humana e das necessidades de cada um, pediu calma. Calma para que todos pudessem receber o recurso divino. Calma para aproveitar do que já existia ali entre eles. Um jovem que carregava 5 pães de cevada e 2 peixes. Recurso que parecia uma migalha diante de uma população, diante de uma quantidade de pessoas tão grande. Mas que com calma, tranquilidade e ordem pôde ser aproveitado e foi capaz de alimentar todas aquelas pessoas através da intervenção bendita do Mestre. Esse é o convite que este exemplo nos dá. Mantenhamos a calma diante de situações difíceis, para que possamos enxergar o auxílio que vem da espiritualidade superior, que às vezes parece uma migalha, mas que será suficiente considerando a nossa capacidade de trabalho no bem e de aproveitamento de todas as benesses que nos são ofertadas. Que mantenhamos o nosso coração em paz. Lembremos do Mestre, todas as vezes que nos sentirmos em situações difíceis, em que Ele pediu calma. Tende calma. Assentai os homens. E assim, com a mente e o coração serenos, teremos mais condições de aproveitar toda a ajuda que sempre nos é ofertada em qualquer das situações da nossa trajetória reencarnatória. Que todos nós possamos ter dias tranquilos e estejamos fortalecidos neste momento de desafio para toda a humanidade. Agradecendo ao Mestre Amigo que está no leme desta grande escola que conhecemos como planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus.